Pai, muito obrigado de coração pelas tuas benécias, pelo teu amor para conosco, que não falha nunca. Obrigado, Senhor, porque os céus têm se movido grandiosamente, graciosamente conosco, trazendo-nos poderosa revelação, esclarecimento, iluminação do teu Espírito sobre a tua palavra, e nos tem ensinado coisas extraordinárias acerca da tua vontade para as nossas vidas, e esta vontade é que nos coloca absolutamente guardados, amparados, protegidos e vitoriosos sobre tudo na nossa existência. Obrigado por levantares pessoas tão capacitadas nesses dias, entre elas o Ito, que contribui para que esta igreja cresça, amadureça através dos seus ensinamentos da parte do Senhor Jesus. Que o teu Espírito seja com ele, que teu Espírito seja conosco. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite a todos. Uma bênção a gente estar junto, uma alegria muito grande. Estava muito ansioso para estar com os irmãos. Deus tem nos dado uma palavra e estava muito ansioso de compartilhar essa palavra com os irmãos. Então, uma alegria muito grande. E trago o abraço a todas as comunidades lá que a gente pastoreia em São Paulo, da minha família que esteve aqui em julho, gostou demais de todo mundo, da igreja. Então, minha esposa e minhas filhas mandaram um abraço para todos. E não sabia que esse mês era o mês da família aqui na Ágape, mas eu estava refletindo muito sobre isso esse mês, porque nós estamos no mês amarelo, né? Porque é um mês de prevenção contra suicídio, e isso é muito forte na cultura japonesa. Quando eu estive no Japão, isso é muito forte, principalmente no mês de setembro, porque no mês de setembro voltam as aulas no Japão, e é o mês onde há maior índice de suicídio juvenil naquele país. Tanto quando você vai em Tóquio, setembro tem alguns prédios que tem umas redes embaixo, como prevenção a suicídio. Então, há várias ações nesse sentido naquele país, porque é um mês muito tenso de volta às aulas, há uma cobrança muito forte com relação ao sucesso desde a infância, e então há um peso muito grande nas crianças, nos jovens, principalmente nos adolescentes, e que muitos sucumbem a essa pressão social, a pressão familiar, de ter sucesso, de corresponder às expectativas, de dar certo na vida, e muitos, dada essa pressão, não aguentam e tentam suicídio. E dada essa questão que vem crescendo muito no país, nesses meses a gente viu 3 pessoas próximas às igrejas que se suicidaram. No ano passado, dos pastores em São Paulo conhecidos, 4 se suicidaram. Nesse ano, até setembro, já foram 3. E nós vemos que muitas vezes há uma pressão muito grande para o sucesso, há uma pressão muito grande hoje com relação aos homens, em questão de sucesso, em questão das mulheres com relação à beleza. E tudo isso vai causando uma pressão muito grande, e a gente precisa conceber e entender o que é realmente sucesso, qual o sentido real de sucesso, o sentido correto de sucesso, o que a Bíblia nos fala acerca da nossa existência, para que nós existimos, por que Cristo morreu na cruz por nós, e de que forma Deus quer ressignificar a nossa existência para Ele. Então, é sobre isso que a gente quer conversar nessa noite, e na orientação do Espírito Santo, ter uma compreensão correta acerca do sentido do sucesso. E para isso eu quero convidá-los a abrirem a Escritura Sagrada no Evangelho de Mateus, no capítulo 16. Evangelho de Mateus, capítulo 16, onde a palavra do Senhor vai nos dizer assim: Mateus 16, a partir do verso 13, vai dizer assim: chegando Jesus à região da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos:
quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam, alguns dizem que é João, outros Elias e ainda outros Jeremias, um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra será desligado nos céus. Então advertiu aos seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo, nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que o homem poderá dar em troca de sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Amém. Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Quando a gente pensa em sucesso, logo nos vem à mente a questão financeira, a questão profissional, logo nos vem à mente o que nós estruturamos no senso comum, o que é sucesso. Mas a gente precisa compreender que o sucesso no paradigma humano é uma coisa, e sucesso no paradigma de Deus é outra coisa. A gente precisa compreender que sucesso tem um sentido real e verdadeiro diante de Deus. Deus quer, de fato, que nós tenhamos vida abundante. Deus quer, de fato, que nós tenhamos uma vida feliz. Mas essa vida feliz não é uma vida egocêntrica. Ao contrário, como o pastor colocou aqui, o pastor Alfredo colocou, uma vida só é adoradora quando ela compartilha o que se tem com o outro. Então, quando Pedro ele é inquirido, e juntamente com os demais discípulos, Jesus dizendo, perguntando, quem as pessoas diziam que Jesus era, e muita gente podia dizer várias coisas, e como disseram, uns disseram que era João Batista, outros disseram que era Elias, outros disseram que era outra coisa. Mas Pedro dá a resposta correta. E a resposta correta de Pedro era que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E quando Pedro responde isso, Jesus vai dizer, muito bem, porque não foi homem que te revelou, mas foi o meu próprio Pai que revelou isso a você. A primeira questão do sucesso é a gente entender de fato aonde a vida é sustentada. Em que base a vida ela é sustentada. A vida não é sustentada por nós mesmos. A vida não é sustentada pela nossa competência ou nossa capacidade estratégica. A vida é sustentada pelo fato de que Cristo morreu na cruz por cada um de nós. A vida ela é sustentada pelo fato de que Deus de fato nos ama. Deus nos ama tão profundamente que Ele foi capaz de vir à terra e viver como nós humanos, sofrer como nós sofremos e morrer como todos nós deveríamos morrer. Mas, ao morrer em nosso lugar, Ele nos deu uma nova existência. Então, quando Pedro responde que Jesus era o Cristo, ele respondeu de forma muito correta, de qual é a base da vida e qual é a base da sustentação para a nossa existência. No entanto,
uma consciência, um conhecimento apenas cognitivo, racional de quem Jesus é, não adianta muita coisa. Porque na sequência do texto, Jesus, então, ele vai começar a explicar o que é ser o Cristo. O que é, de fato, ser o Cristo. E ele começa dizendo que importava Jesus ir para Jerusalém, importava que Jesus ia sofrer, importava que os religiosos iam perseguir Jesus. E ele começa a descrever a atuação do Cristo. Mas quando ele começa a descrever a atuação do Cristo, o Pedro, que tinha sido elogiado por Jesus, ele se levanta e diz assim: Senhor, não é por aí não. Eu não vou deixar o Senhor sofrer o que o Senhor está dizendo que vai sofrer. E aí Jesus olha para Pedro. O mesmo Pedro que há poucos momentos atrás, Jesus tinha dito que Deus havia dado uma revelação para Pedro, dizendo que ele era o Cristo. Agora Jesus olha para o mesmo Pedro e diz: afasta de mim, Satanás. Porque você não está pensando nas coisas de Deus, mas apenas nas coisas humanas. E é interessante porque, no momento, Pedro está pensando e recebendo a revelação de Deus, e logo na mesma cena, no momento posterior, ele está sendo induzido por Satanás. E quando Pedro, agora, ele é tomado por esse senso de autoproteção, de que ele vai proteger o Cristo, então ele é tomado de um pensamento satânico, e Jesus diz assim: sai para lá, Satanás. É importante a gente pensar sobre isso, porque muitas vezes nós precisamos saber em que base ou quem está formando a nossa mente. Quem está formando os nossos pensamentos? De onde vêm os nossos desejos? Da onde vêm os nossos objetivos de vida? Se são os pensamentos formados e objetivos formados do que Cristo é em nós, ou daquilo que nós queremos ser na sociedade? Da onde vem o seu desejo de querer progredir na vida no sentido profissional, no sentido escolar, no sentido financeiro, material, familiar, espiritualmente? Da onde vem esse desejo? Da sua carência de querer ser alguma coisa. Então, normalmente, o homem ele vai se dedicar toda a sua vida para o sucesso profissional. E a mulher, normalmente, ela vai se dedicar muito tempo da sua vida para a beleza, para expressar uma beleza. Então, da onde vêm esses desejos? Esses desejos são errados? Não, são lícitos. A questão é, qual é o ponto motivador nosso para isso? É o desejo de nós sermos alguma coisa na sociedade? Ou o desejo de nós sermos iguais a Cristo? Então, quando uma sociedade ela é formada apenas no desejo egocêntrico de que cada um precisa se sobressair sobre o outro, a família começa a entrar em crise, de modo que há uma competição entre o casal, porque cada um quer ter mais sucesso que o outro. E o casal não passa a ter uma unidade, mas passa a ter uma divergência, porque passa a ter competição. E essa competição passa na ótica para os filhos, porque os pais não querem que os filhos tenham menos sucesso do que o primo. E se o primo passa a ter mais sucesso que o filho dele, então o pai começa a entrar em crise e começa a cobrar o filho cada vez mais. Aí começa a colocar o filho no inglês intensivo, começa a colocar o filho na escola de mandarim, começa a colocar o filho no alemão, começa a colocar o filho para viajar o mundo, começa a pressionar o filho, porque o meu filho não pode ser menos do que o primo dele. Conhece isso, irmãos? E aí a gente começa a colocar uma pressão mortífera no coração dos nossos filhos. Porque a gente quer muita coisa, sem ter a consciência para que se quer. Qual o real sentido do sucesso? E por vezes nós caímos no erro
de que exigir dos nossos filhos uma coisa, não para que eles sejam felizes, mas para que eles nos façam felizes e a gente possa chegar lá na frente e dizer: uau, eu fui um ótimo pai. O meu filho fez de mim um homem honrado. Ali, afinal de contas, olha o que foi feito do meu filho. Meu filho hoje é isso, meu filho hoje é aquilo, e tudo mais. E aí a gente entra num sistema social massacrante. É por isso que nós precisamos compreender, a primeira questão é qual é a base da nossa vida. Em que base nós estamos formando a nossa existência? É em Cristo Jesus, de fato? Ou a gente está recebendo a voz, muitas vezes demoníaca, de que nós precisamos cada vez mais de mais coisas, para que eu me sobressaia sobre o outro, para que eu seja melhor do que o outro, para que na reunião familiar do final do ano, eu possa bater no peito e dizer: olha, esse ano eu adquiri isso, esse ano eu conquistei aquilo, esse ano o meu filho entrou nisso, a minha filha fez aquilo. Qual a razão move o seu coração para você trabalhar tanto? O que move a sua vida a se dedicar tanto, a trabalhar tanto, a estudar tanto? Trabalhar, estudar, uma ordenança divina. A Bíblia vai dizer que é para nós trabalharmos 6 dias e descansarmos no 7º. Só tem direito ao 7º dia de descanso se você trabalhar 6. Trabalho é uma dádiva, é uma bênção de Deus. Mas quando o trabalho é mal direcionado, ele massacra a consciência e tira o colorido da vida. E a gente tem lidado com muitas pessoas que chegam para conversar com a gente, massacradas pela cobrança, para que eles sejam aquilo que de fato eles não são, para que eles correspondam a uma expectativa muito acima da capacidade que eles têm de oferecer. Isso vai desgastando as relações, vai desgastando a existência, a ponto da pessoa chegar e falar assim: não dá mais, eu não aguento mais isso. Mas além de saber em que base nós estamos, nós precisamos saber o sentido correto da vida. E o texto ele vai continuar dizendo, principalmente no verso de número 24, melhor dizendo, vai dizer assim: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Jesus, ele vem a cada um de nós, para que a gente saiba que o sentido real do sucesso é a gente nos tornar Cristo. É a gente nos tornar Cristo na vida um do outro. Ao invés de nós queremos ser deuses, exigindo dos nossos filhos, o sentido real do sucesso é nós oferecermos tudo que nós somos e nós temos para os nossos filhos, independentemente daquilo que eles se tornarão. Mas nós ofereceremos tudo aos nossos filhos, principalmente o amor. E amor, como eu estava compartilhando hoje com os irmãos lá em São José do Rio Preto, a primeira virtude do amor é a paciência. E como nós somos uma sociedade muito acelerada, onde tudo é fast food, onde a gente sempre está com pressa, a gente sempre precisa fazer cursos, a gente sempre precisa de um monte de coisa. Nós vivemos uma sociedade altamente acelerada, então nós nos tornamos altamente impacientes, porque nós somos ditados pelos resultados. Então, o amor, ele é o contrário de tudo isso. A primeira virtude do amor, em 1 Coríntios 13, é que o amor é paciente.
E eu estava refletindo com os irmãos lá em São José do Rio Preto, hoje pela manhã, refletindo sobre o ministério de Jesus. Porque o ministério de Jesus é muito significativo para nós, e inclusive vou aplicando para a família. Porque Jesus escolheu 12 pessoas das mais complexas que poderia ter escolhido. Jesus escolheu Pedro, que uma hora estava recebendo a revelação de Deus, mas outra hora estava dando ouvido para Satanás. E Jesus sempre lidou com Pedro de forma muito amorosa, de forma muito afetuosa. Jesus lidou com os outros discípulos da mesma forma. Jesus lidou com um sujeito muito complicado, que era Judas. Porque Judas não era só complicado porque traiu Jesus, mas em todo o ministério de Jesus, Judas foi um crítico. Jesus estava recebendo uma honra de uma mulher, e Judas se torna crítico ao dizer assim: por que não vendeu esse perfume e deu dinheiro aos pobres? Quando Judas foi trair Jesus, Jesus olha nos olhos de Judas que ia traí-lo com um beijo, e ele chama Judas de amigo. Amigo, o que você vai fazer? Quando Jesus morre, todos os discípulos voltaram para a vida anterior. Pedro e João foram pescar, os discípulos estavam no caminho de Emaús, e Jesus foi atrás de cada um deles, porque a primeira virtude do amor é a paciência. É nós nos tornarmos o Cristo na vida do outro. E a primeira virtude não é a cobrança, é a paciência. A paciência de saber que cada um de nós estamos em formação. Cada um de nós está em processo. Estamos sendo formados, amadurecidos na presença de Deus. E Jesus não desistiu de nenhum dos seus discípulos. Ao contrário, ele se tornou Cristo para eles. Então, Jesus vai dizer: quem quiser ser discípulo de Jesus, tem que fazer 3 coisas: negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Jesus, se tornar o Cristo na vida do outro. Porque quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Porque o real sentido do sucesso é a gente se tornar o Cristo para o outro. Ao invés de nós sermos aquelas pessoas que apontam o dedo e cobram insistentemente, nós sermos as pessoas que estendem a mão constantemente, oferecendo o nosso amor, oferecendo o nosso afeto, oferecendo o nosso carinho. Porque quando a gente estabelece esse outro tipo de relação, essa relação ela muda. Ela se torna outra. Irmãos, deixa eu contar uma história para os irmãos, que aconteceu essa semana conosco. Uma moça, numa das nossas igrejas, ela disse para o pai: pai, eu gosto de meninas. O pai disse: você gosta de menina? Tá bom. Colocou a menina num quarto, trancou por 3 dias e violentou essa menina por 3 dias. Falou assim: eu vou ensinar você a ser mulher. Dessa violência nasceu uma outra menina. Essa criança que nasceu era filha do pai. E essa menina cresceu. E hoje é uma adolescente altamente complexa. Chegou muito difícil de lidar. Ninguém queria mais saber dela.
porque ela tinha revoltas interiores muito grandes. Ninguém queria mais saber dessa menina. E a igreja foi o lugar que acolheu essa menina. Menina difícil, rebelde, difícil de lidar, mas a igreja foi amando, foi curando essa menina, trabalhando as dores dessa menina, trabalhando as curas que eram necessárias serem feitas por meio da redenção em Cristo Jesus. Por quê? Essa menina cresceu, e o que originou essa menina foi a cobrança em a gente se adequar a uma estrutura que a gente acha a ideal. No caso do pai, que a menina, a filha dele, se tornaria mulher pela violência. E por muitas vezes, nas nossas famílias, a gente cobra de tal forma que a gente chega à beira de impor a nossa visão pela violência. Talvez não a ponto daquele pai, mas pela violência verbal, pela violência social. E a gente vai causando dano um ao outro, ao invés de trazendo cura um ao outro. E a gente precisa compreender que a gente é o Cristo na vida um do outro. Graças a Deus, essa menina hoje está na igreja e está tendo uma vida renovada, entrando num processo de perdão. Mas a fé cristã mostra que o sucesso é a gente se tornar o Cristo na vida do outro. Porque há coisas que o dinheiro não vai conseguir fazer, somente a fé, o milagre em Jesus Cristo. Não é o sucesso, a beleza que vai sustentar o seu casamento. O que sustenta o seu casamento é Jesus Cristo. É a consciência de quem Cristo é em você. E a consciência de que agora você é o Cristo para o outro. Disposto a dar a vida pela pessoa que está do seu lado. Ao invés de nós estabelecermos uma relação de cobrança, a gente estabeleceu uma relação de amor e serviço. Tendo regado pela paciência. Qual tipo de relação você tem estabelecido com sua esposa? É de paciência? É de amor? Qual a relação que você tem lidado com seus filhos? É de amor e de paciência? Por isso que, quando nós estamos diante de Deus, sempre é uma oportunidade para recomeços. Não importa se você errou até aqui. Importa se você quer recomeçar a partir daqui. Porque Cristo é quem renova. Como tem renovado aquela menina. Como tem renovado muitas famílias. Como tem renovado muitas famílias japonesas. Onde só um milagre pode mudar. Mas os milagres têm acontecido. Com famílias, ao invés de viver um sistema de poder e cobrança, passam a viver um sistema de amor e de serviço. De amor e compartilhamento, de generosidade. Igreja não é o lugar onde a gente se aproxima de Cristo para potencializar a nossa existência. Igreja é o lugar onde a gente se aproxima do Cristo
para que a nossa antiga vida morra e a gente ressuscite novos em Cristo Jesus. E a partir da ressurreição, a gente nasça novos homens e mulheres, com novos olhares, com novas possibilidades, com um novo jeito de ser gente. É por isso que me deixa muito feliz, como a notícia que a gente recebeu quinta-feira, por exemplo, de uns irmãos que ligaram para a gente. A gente tem uma igreja em Divinópolis, Minas Gerais, e uns irmãos lá começaram uma célula da igreja, num terreiro de macumba. Porque, como Paulo Júnior disse, tudo é de Jesus, né? Se tudo é de Jesus, o terreiro de macumba é de quem? É de Jesus, só está sendo mal administrado, né? Precisa ser bem administrado. É tudo nosso. E aí os irmãos começaram a desenvolver um projeto social lá, uma célula, que o pessoal se converteu, virou um projeto social, construíram um barracão lá de 600 metros e atendem lá 120 crianças por dia. E o pessoal agora fala assim, olha, o que a gente vai fazer agora? A gente precisa de uma igreja aqui. Né? E aí esses irmãos nossos lá de Divinópolis falaram assim, Fábio, você topa? Eu falei, tamo junto. Né? Topo para agora. Né? E a gente viu coisas extraordinárias acontecendo. Crianças vivendo o pior desse mundo, sendo transformadas pelo amor, no olhar de gente que se tornou Cristo para elas.